Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler, irmãos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora isso aqui é para a nossa meditação na pregação desta noite. Olhando firmemente para o autor, diga autor, e consumador, diga consumador da fé. Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estar assentado à destra do trono de Deus. Podeis assentar, queridos. Amados, como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela tem um poder para penetrar como uma espada de dois gumes. A Bíblia não diz que a espada, ela como uma espada de dois gumes, ela tem um poder para penetrar de dois gumes ou duas fiadas, para penetrar na alma do homem. E eu quero hoje trazer uma palavra, irmãos, para que eu aprenda primeiro, depois os irmãos aprendam, de que tem alguém que lhe fez. A palavra dessa noite significa o autor da minha vida. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: Deus é o autor da tua vida. Para que os irmãos entendam direito, quero entrar na mensagem, mas primeiro eu quero fazer algumas definições para que a gente possa entrar na mensagem. O que é ser autor? O que é ser consumador? Autor, irmãos, significa criador de obras, ou artísticas, ou científicas, ou literárias. Autor significa isso, criador. Então, autor significa criador de obras, ou artísticas, ou científicas, ou literárias. E o que significa consumador? Consumador, irmãos, quando eu fui olhar e estudar esta parte, significa rematador, completador das coisas, terminador das coisas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o tal do rematador. E eu, quando eu olhei e vi que rematador significa quando você chega no leilão, quando há algum objeto, algum animal, algum imóvel, sei lá, sendo vendido naquela hora do leilão, o leiloeiro ele oferece por preços tais, e alguém faz: é meu, eu arrematei tal objeto, tal animal, tal carro, tal imóvel por tal preço, então é meu. Autor e consumador. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Vamos passear um pouco na Bíblia, irmãos. Eu quero que você passeie comigo na Bíblia, que lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, ou seja, começo, ali foi onde começou a toda a história, aonde começou a história de alguém que seria denominado naquele momento de autor, criador, executor de obras. E lá no capítulo 1 diz que os céus, a terra era sem forma e vazia, e havia um vazio muito grande naquela terra, e as águas eram protegidas pelo Espírito Santo do Senhor. E o Criador, ou o autor, começou a sentir uma necessidade, porque ele olhou e disse: haja relvas, haja plantas, haja água, separação de águas e terra seca, haja água no firmamento, acima do firmamento e embaixo do firmamento. Aquele autor, aquele ser, ele tinha o poder de falar e algo acontecer. Existia naquele momento uma trindade santa chamada Pai, Filho e Espírito Santo. Nos três únicos se chamava naquele momento a autoria divina para construir uma história. E naquele momento
Deus, o autor, começou a criar, começou a falar, e algo começou a surgir. Ele disse: haja luz, e houve luz. Começou a aparecer as coisas, começou a aparecer as nuvens, começou a aparecer tudo naquele lugar, e Deus começou a olhar, e diz a palavra de Deus, que tudo que ele estava vendo era bom. Tudo era ótimo aos olhos do nosso autor, aos olhos do nosso Criador. E quando Deus olha para um lado e para outro, Ele sabe que dali da terra subia um vapor e que regava todas as plantas. Ele olha para os outros coautores dele, participantes da mesma autoria. Ele olhou e disse: está faltando alguma coisa. Eu quero pintar uma história. Eu quero começar uma história, mas essa história não pode somente ficar em árvores, não pode somente ficar em relvas, não pode ficar somente em animais domésticos ou animais selvagens. Eu quero pintar uma história muito mais além do que está posto nesse lugar. Eu quero fazer alguma coisa que esteja viva, e esta coisa começa a se mover, e eu veja que ali, naquilo que eu vou criar, haja louvor para a minha glória. E diz a palavra de Deus que lá em Gênesis, ele olha para o barro e ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Diga aí para o seu irmão: foi dali que começou a minha história. Os irmãos vão entender. Tem algumas pessoas com os olhos arregalados, dizem: eu não estou entendendo nada, mas você vai entender. Ele começou a construir uma história. Ele começou a pintar uma história ali. Como autor, ele é um construtor. E olhando para construtor significa construir algo. Aquele que cria, aquele que fecunda, aquele que é criativo. E construir é dar estrutura a alguém ou alguma coisa, edificar, organizar, arquitetar, formar, conceber. Eu entendo, irmãos, que naquele lugar Deus estava começando uma história. Deus estava começando uma autoria grande, imensa, divina, e um milagre grande naquele lugar. E ele olhou e disse: façamos o homem a nossa imagem. Porque a imagem de Deus, porque se fosse a imagem do próprio barro, não teria efeito algum. Mas ele segurou na própria história, ele assinou na própria história, ele assinalou e disse: este ser que eu vou formar, que eu vou construir, ele vai parecer comigo e ele vai me glorificar. Deus começa a construir, Deus começou a dizer: faça isso, aconteça isso. Mas Deus, ele quis amassar o barro, ele quis moldar o barro, e ele quis formar o homem das próprias mãos, porque dali sairia uma bela história. Sairia uma história divina, uma história ótima, uma história feliz. Mas há alguém no meio aqui, neste lugar, que diga: o pastor não conhece a minha história. O pastor está pregando isso, dizendo que vai ser uma história feliz. A minha história não é feliz. Mas o nosso autor, o nosso criador, o nosso construtor não fez aquele homem para viver em derrotas, para viver em sofrimentos. Se era para viver em sofrimentos, não, poderia passar por sofrimentos, mas ele logo mais, ele teria vitória. É por isso que a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque Deus assegura naquela criação, naquela hora daquela história, ele começou a pintar o quadro da história daquele homem, porque ele disse: você vai ser feliz, você vai ser exaltante, você vai ser construído para me exaltar, para me glorificar. E ao longo que você vai me glorificando, vai me exaltando, eu vou te dando vitória, eu vou te dando graça, eu vou te dando condições de você sobreviver sobre a terra, saltitando de alegria e dizendo: só o Senhor é Deus.